Bem, eu acho que já deu para vocês entenderem a sacanagem desse sistema de voto proporcional, não é mesmo? Agora, a questão é, toda essa corrupção e essa incompetência dos nossos administradores públicos não tem cura? Não tem como evitar isso? Tem sim. Como é esse sistema do voto proporcional que acaba dando origem a tudo isso e acaba até estimulando toda essa corrupção e incompetência, a cura está em nós mudarmos de sistema. Nós implantarmos no Brasil um sistema mais justo, um sistema que permita que o eleitor se sinta mais representado, um sistema que seja mais coerente, um sistema que seja mais transparente, um sistema que seja mais eficaz e que não deixe os políticos tão à vontade como esse sistema do voto proporcional deixa. E esse sistema é o voto distrital. Eu vou explicar agora para vocês como funciona esse sistema, para vocês entenderem as virtudes dele e como ele se contrapõe, quase que poderíamos dizer assim, em relação ao voto proporcional. Bem, eu vou usar novamente a cidade de São Paulo para exemplificar como funciona o voto distrital. Como eu já disse, na cidade de São Paulo tem 55 vereadores, não é mesmo? Então, teoricamente, se fosse implantado o sistema do voto distrital, a cidade seria dividida em 55 distritos. Bem, a primeira regra, se é que podemos dizer assim, do sistema de voto distrital, é que o candidato, para concorrer a um distrito, ele tem que ser domiciliado naquele distrito já por algum tempo. Isso é muito bom, porque, veja bem, um político mal intencionado que queira escolher um determinado distrito porque é conveniente para ele, então se mudar para lá na véspera para concorrer àquele distrito, o cara não vai poder fazer isso. Ele vai ter que, por exemplo, já estar domiciliado naquele distrito já por um período, dependendo de como se implantar o sistema, domiciliado lá por um ano e meio. Isso é muito bom. Por quê? Porque subentende que o cara que mora numa região conheça os problemas dessa região, não é mesmo? Por exemplo, o cara que mora numa região, ele sabe se naquela região tem problemas de roubo de carro, se o trânsito ali é muito intenso, ele sabe, por exemplo, como funciona a região de modo geral. E um representante público, para representar um eleitorado, ele tem que conhecer a geografia de onde mora aquele eleitorado. Por quê? Porque um representante público, vamos dizer, um vereador que vai representar um eleitorado, significa que ele está representando uma região específica. Isso, nesse sistema atual do voto proporcional, é muito vago, mas no sistema de voto distrital, isso fica muito evidente, muito preciso, o local que ele vai representar. Porque, como eu falei, como a cidade seria dividida em 55 distritos, então o cara, por exemplo, para ele se candidatar naquele distrito, ele tem que ser domiciliado ali. Então, o que acontece? Ele vai conhecer aquela região. Isso é muito bom para ele ser o representante daquela região, porque ele vai conhecer os problemas básicos da região. Essa é talvez assim, a primeira vantagem. Mas a principal vantagem do voto distrital é a identificação. Para nós entendermos isso, nós temos que recorrer novamente aos números da cidade. É como eu falei anteriormente, a cidade tem 8.619.170 eleitores. Mas a partir do momento que a cidade for dividida em 55 distritos, esse universo de 8.619.000 eleitores, ele vai ser reduzido a 156.000 eleitores, para arredondar 150.000 eleitores. Então significa que, por exemplo, cada campanha ela vai ser muito menor, porque ela vai ser feita nesse universo limitado de 150.000 eleitores. Essa é uma grande vantagem. Por quê? Porque o cara, ele concorrendo ali,
vai ser mais fácil aqueles habitantes, aqueles eleitores desse distrito, eles participarem da eleição mais ativamente, tudo vai ficar mais claro. Veja bem, para nós entendermos isso, essa questão da identificação desse sistema de voto distrital. Depois das eleições, vamos dizer, cada distrito elegeu um vereador. O que acontece? Hoje, nesse sistema de voto proporcional, eu estive nas ruas perguntando para as pessoas, acontece aquele fenômeno que eu já descrevi, que é do eleitor, que uma semana depois não sabe, não se lembra nem em quem ele votou. Você pergunta para as pessoas, em quem você votou? O cara não se lembra. Já nesse sistema do voto distrital, o cara não só ele vai lembrar muito mais em quem ele votou, porque como a campanha vai ser menor, então vai ficar muito mais evidente os participantes dessa campanha. Primeiro, porque já acaba essa questão do pequeno candidato vazio. Como não existe mais a questão do voto proporcional, então o que acontece? Os partidos eles vão ter que escolher, apostar todas as suas fichas num único candidato. Então vocês percebem que vai ficar muito evidente. Então, vamos dizer, se tem 30 partidos, então teoricamente, cada eleição de distrito vai ter 30 candidatos. E só esses 30 candidatos. Então o que acontece? Depois da eleição, foi eleito um deles. Mas mesmo o eleitor que não votou no candidato que foi eleito, ele vai saber quem é esse representante do seu distrito. Por quê? Porque isso vai ficar muito evidente. As pessoas, por exemplo, o cara vai chegar no trabalho dele e uma das perguntas aí que vai ser feita, que as pessoas vão fazer umas para as outras, vai ser essa: quem foi eleito no seu distrito? Porque vão ser campanhas separadas. Então, aí vamos entender esse mecanismo do voto distrital e como ele enfatiza a identificação do representante e torna, por exemplo, e deixa o representante mais próximo do seu eleitorado, e o seu eleitorado também vai poder acompanhar muito melhor esse representante. Vamos usar o mesmo exemplo que usamos há pouco, sobre a questão de um projeto na Câmara Municipal, onde os caras vão apresentar um projeto para dobrar ou triplicar o próprio salário. O que vai acontecer, ou melhor, o que aconteceria se o sistema de voto distrital estivesse implantado na cidade? Hoje, quando acontece isso acontece em muitos momentos no país, em muitas partes, volta e meia a imprensa está divulgando essa questão desses projetos absurdos, como esse de dobrar salários, e vantagens, 13º, 14º, 15º, 16º, que esses caras votam para eles mesmos. Hoje, nesse sistema de voto proporcional, o que acontece? A população ela fica indignada com isso, mas ela não sabe em quem direcionar essa indignação. É como se tivesse uma névoa cobrindo toda essa sacanagem, que daí os caras ficam sabendo, quer dizer, a população fica sabendo, os caras, eles botaram um projeto para eles ganharem o 15º, 16º salário. Isso é uma vergonha, isso é um abuso, isso é desonesto. A população fica indignada com isso, mas quem que nós vamos culpar? Quem que não? Os caras fazem, é o que acontece aqui no Brasil. Os caras fazem isso mesmo, porque eles estão lá, eles podem, não tem o que fazer, então deixa para lá. No sistema de voto distrital, como essa identificação do eleitor com o seu representante, ela vai ficar muito mais evidente, aí esses caras eles vão ter que prestar conta dos seus atos. Porque nesse sistema de voto distrital, se os caras, vamos dizer lá, eles votam a duplicação do salário, no dia seguinte a imprensa, ela coloca a lista lá de quem votou para a duplicação desse salário e quem foi contra.
Então vamos imaginar isso. Vamos dizer, você lá na sua casa, você está assistindo um telejornal ou lendo um jornal e você vê lá que o representante do seu distrito, ele foi a favor, ele votou a favor desse projeto. Você vai saber disso. E você vai falar, que sacanagem, esse cara foi eleito aqui no nosso distrito, ele está sacaneando a gente. Mas não para por aí. Aí você vai para o seu serviço. Chega no seu serviço, surge a questão. Pô, mas você viu que sacanagem, os caras votaram a duplicação do seu salário. Aí um lá fala assim, não, espera aí. No meu distrito não. O representante do meu distrito foi contra. Olha, é o Zé da esquina lá, ele foi contra isso. Então, vocês começam a entender aquela metáfora, aquela comparação que eu fiz entre o futebol e a política, que no sistema de voto proporcional ela é totalmente distinta, mas já nesse sistema do voto distrital começa a haver muitas semelhanças. Porque não é o que acontece com o futebol. Na segunda-feira, depois do fim de semana, quando os clubes jogaram, o que acontece na segunda-feira? São amigos discutindo sobre futebol e falando, o meu time ganhou do seu. Então isso reforça a identificação. O cara que perdeu fica chateado, meu time perdeu, meu time podia perder no time desse cara. E o outro que ganhou fica feliz da vida, nós ganhamos desse cara. Daí tem aquele sarrinho, aquela história toda que existe, né? Aquela rivalidade, e que isso cria uma rivalidade entre as partes, mas por outro lado cria uma identificação maior entre os torcedores, uma paixão maior do cara pelo clube, né? Porque você, quando você fala do seu clube, você está falando de uma parte sua, né? Isso vai acontecer no voto distrital. Por quê? Porque quando você chegar na segunda-feira, ou seja lá o dia que for, e você comentar sobre isso, você imagina você falando assim, pô, mas o representante do meu distrito, o safado, votou a favor. Então isso essa identificação, ela vai começar a aumentar. E a memória do eleitor também. Por quê? Porque quando você imaginar assim, espera aí, você vivenciar uma coisa assim, esse cara me traiu, ele votou esse projeto que beneficia ele, mas me prejudica. Então você vai saber quem é o cara. E é o cara que está diretamente ligado a você, ele é o representante do seu distrito. Em pouco tempo as pessoas elas vão começar a ver o seu distrito como uma parte sua, que é como deve ser. Então essa memória do eleitor ela vai começar a aumentar, porque o cara vai falar, dessa vez ele votou a favor da duplicação do seu salário, de uma outra vez ele votou num projeto polêmico que beneficia determinadas empresas e prejudica a população, da outra vez ele se envolveu num escândalo de corrupção. Tudo isso o eleitor ele vai guardar na memória muito mais vivamente. Porque o representante de outro distrito, que o cara trabalhar direito, que o cara numa votação polêmica assim, ele tiver o bom senso de falar, espera, não é hora de duplicar salários, eu não voto, ele vai fazer isso só por honestidade? Não, ele vai fazer isso porque ele vai estar pensando nos seus eleitores diretos. Porque aí sim vai começar a surgir no Brasil o eleitor ideológico. Nesse sistema, esse sistema, ele possibilita isso, que como as pessoas vão ficar mais próximas e vão identificar o seu representante, e não só o seu representante, hein, mas o partido do seu representante. Então até os partidos eles vão começar a pensar duas vezes antes de colocar um cara para concorrer aos distritos. Porque essa nuvem de fumaça, essa névoa que hoje paira sobre a política no Brasil, ela vai começar a se dissipar. E as caras vão começar a ser mostradas mais explicitamente. Então o que vai acontecer? O eleitor ele vai começar a se identificar com o seu representante, e o seu representante vai começar a pensar duas vezes nas decisões que ele vai tomar, porque isso vai ficar mais transparente. Porque veja bem, o eleitor ele não vai precisar conhecer todos os vereadores da cidade.
a necessidade, o que ele vai precisar conhecer é o seu vereador do seu distrito. Então, cada atitude desse vereador na Câmara, ela vai refletir diretamente no seu distrito. E isso vai fazer que haja um amadurecimento do eleitorado no Brasil.